estrutura, mas vai fazer a gente andar na linha mais correta, fazer as coisas mais certas, fazer o melhor para o nosso cônjuge. Então, que o Senhor venha agora nos revelar aquilo que Ele tem para cada um de nós, amém? Vou chamar a nossa irmã Elisama, seu esposo, estejam à vontade, a casa já é de vocês, e que o Senhor nos revele tudo aquilo que tem para nós nessa noite, amém? Boa noite. Nossa, tá cheio. Ai, que emoção. Boa noite. Boa noite. Vamos subir porque a gente vai gravar do nosso celular, então a gente vai ficar aqui em cima. Queridos, antes da gente começar... É uma responsabilidade tremenda estar aqui, né, nesse palco aqui, onde a gente vê os cultos, onde nós ouvimos a palavra. E agora nós temos a responsabilidade de passar algum conhecimento também. Então estou muito feliz e emocionado de estar aqui. Tem uma surpresa aqui. Sério? Olha, um passador de slides. Uau! Gente, mas a gente está chique no último. A nossa cabeça só está sendo cortada ali na gravação. Alguém alto, pode me ajudar, por favor? É porque ela não Não falar Ricardo, não, é porque tá naquele celular de cima. Nesse daí tá tudo bem. Aí. Se conseguir, tá ótimo. Se não conseguir, tá tudo bem também. se não conseguir, não tem Se problema. não conseguir, a gente tá gravando no... Não, conseguiu, vocês estão meio de lado, mas eu acho que vai... Não tem problema, a gente dá um jeito depois. Tranquilo. Eu acho que vai ter que ser assim mesmo. Não, tá ótimo. Tá? Bom, vamos dar início, vamos orar. Espírito Santo de Deus, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, a dádiva que nós temos de estarmos aqui ministrando essa palavra em favor do Teu santo nome. Quero te agradecer por essa grande honra que foi a gente ter recebido esse convite da Maria e da Michele. Muito obrigado, Deus, porque hoje é um dia de cumprimento de promessa. Hoje é um dia, Senhor, que eu vejo a promessa que o Senhor me fez lá em 2010 se cumprindo comigo e com meu marido, em cima desse altar ministrando a Tua palavra. Senhor, que não seja a minha boca, não seja a boca do Leônidas, mas seja o Teu Santo Espírito falando aos corações dessas pessoas que estão ouvindo presencialmente, que vão ouvir pelo YouTube, que vão ouvir depois gravado nos meus canais de comunicação. Que essas pessoas, Senhor, elas possam ser atraídas pelo Teu amor, impactadas, Deus, pela Tua palavra, que é verdadeira, viva e eficaz. Que a gente possa transbordar do Teu amor dessa noite e que tudo aquilo que nós dissermos, sentirmos, pensarmos e falarmos, Senhor, para essas pessoas seja atravessado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Se houver algo em mim e Leônidas que não pertence a Ti, Deus, retira de nós. Tira, Deus, toda vaidade, toda arrogância, Deus, toda imaturidade espiritual. E se a gente for abrir a boca, Senhor, para desonrar o Teu santo nome, que a gente fica emudecido agora, em nome de Jesus. Mas que se for para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, que o Senhor possa falar através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Eu estou muito feliz, muito emocionada, porque em 2010, quando eu conheci o Senhor, eu vivi um relacionamento abusivo e o Senhor disse que era para eu deixar aquele homem ir embora, porque o meu marido estava pronto. Faltava eu ficar pronta para receber esse marido. E aí eu achava que ia acontecer de forma mágica, né? Eu ia me separar, na semana seguinte eu ia conhecer o marido e na outra semana eu já ia casar. E não aconteceu nada disso. Levou 7 anos para eu conhecer Leônidas. Foram dias de profunda dor, de solidão, de choro, ranger de dentes. E eu fiquei com aquela promessa guardada no meu coração, como nesse louvor que a gente acabou de cantar. E crendo que a promessa de Deus, ela ia se cumprir, não importasse o tempo. E aí, 7 anos depois, eu conheci Leônidas e o Senhor foi ministrando aos nossos corações e dizendo que era isso mesmo que Ele queria, que era um casamento conforme a vontade dEle, porque eu não queria um casamento para mim. Eu queria um casamento que fosse uma união de propósitos, para que fosse
para a honra do Senhor. E aí o Senhor me apresentou essa belezura. Esse homem lindo. Mas eu sou lindo. Não é deboche. Não é deboche. Me apresentou essa belezura e estamos aqui. Passa ali. Falha técnica. Peraí, gente. Vai. Aí. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui sou eu, a juíza de paz e Leônidas, no dia do nosso casamento civil. E ali aconteceu uma coisa incrível. Toda hora ela ficava: olha, eu não quero fazer o divórcio de vocês têm que ter bom humor, tem que ter bom humor, bom humor. De 10 palavras que ela falava, 20 era bom humor. Aquela mulher já estava me irritando um pouco, porque eu não era tão bem-humorada assim. E aí eu falei para ela: olha, a senhora não precisa se preocupar, que não vai ter divórcio na nossa casa. Eu já combinei com ele e eu já avisei para ele que lá em casa tem viúva, não tem separada. Aí ela olhou para ele e ela falou assim: Leônidas, mas isso é uma ameaça. Aí ele falou assim: sim, para a senhora saber o que eu passo na mão dessa mulher. E aí demos essa gargalhada, ela deu uma gargalhada também, enfim. Mas está anotado lá. Com muito bom humor, mas ele já sabe. Uma vez a gente brigou e eu falei: olha, Leônidas, eu já vou mandar preparar uma coroa de gérberas laranja para você. Minha sogra não gostou muito. mas eu lembrei a ele. Ali está um resumo das nossas vidas em comum. Tem a foto do nosso casamento. Foi um dia emocionante. O pastor no dia falou sobre as bodas de Caná, então gravou bastante pra gente assim. Nós fizemos os votos e eu lembro até hoje assim, do nosso casamento. E ali eu tô ajoelhada porque eu sempre fui uma mulher muito colérica, sanguínea, eu que bancava, porque eu aprendi isso com a minha mãe, que quem banca manda. Então, nesse relacionamento anterior, eu trabalhava freneticamente porque era eu que mandava. Eu que bancava, então era eu que mandava. E aí, quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. E lá diz que a mulher virtuosa, ela faz todas essas coisas, mas que ela é uma mulher submissa ao seu marido. E aí, durante esses 7 anos, Deus foi me tratando no meu profundo, sabe? Me quebrando, me fazendo um vaso novo. E no dia do nosso casamento, eu falei: Jezabel, nunca mais você vai ministrar o meu casamento e atuar na minha vida. Eu vou fazer algo sobrenatural em cima daquele altar, que eu estou rompendo qualquer laço que eu tenha feito contigo. E aí, na hora dos meus votos, eu estava sem óculos, não conseguia ler, né? Então eu fui no improviso. E aí eu me ajoelhei e falei: Leônidas, diante de todas essas pessoas e diante de Deus, do nosso pastor, eu me submeto a você. A partir de hoje, eu sou a esposa submissa que o Senhor quer que eu seja. E eu confesso para vocês que ser uma esposa submissa é uma coisa muito difícil. Quando a gente chegar mais à frente nos slides, vocês vão entender por quê. Porque eu tenho sabotadores que são diferentes dos sabotadores do Leônidas. E aí, quando eu percebo que eu estou reinando, aí eu lembro exatamente desse dia, quando eu me ajoelhei na frente de Leônidas e eu disse que eu seria submissa a ele. Ali a gente fez uma brincadeira, né, de Leônidas. Essa ponte foi onde tudo começou. É o emissário submarino de Rio das Ostras. Eu morava em Rio das Ostras, o Leônidas morava em Macaé, e aí a gente tirou uma foto divertida e com muito bom humor. Como se Leônidas estivesse fugindo, né? Imagina, se ele ia fugir dessa beleza aqui. É só uma simulação, né? Só uma simulação. Ali está a nossa família. Eu ganhei Malu com 12 anos de idade, hoje Malu tem 19. E Malu entrou para o exército esse ano, com um milagre do Senhor. Então, isso daqui resume a nossa família. Minha sogra, minha mãe, meu cunhado, a Marcinha, que é a prima do Leônidas. E essa foto ali de cima, onde a gente está todos vermelho, foi a Marina, filha do pastor Márcio, que tirou pra gente. Minha sogra veio do sul, né? Eles vieram lá do sul para passar uns dias aqui. E eu tenho uma mania de fotos.
temos um combinado, que toda vez que a gente viaja, a gente contrata um fotógrafo local para tirar fotos boas, porque ninguém merece aquelas fotos de, como é que fala? Selfie, né? Ninguém merece. E aí a gente contrata sempre um fotógrafo local, depois eu conto o mistério, né, de preços, enfim. Que a gente não tem bala na agulha para isso, né, meu amor? Mas Deus faz o mistério acontecer. Bom, acho que a gente precisa falar um pouquinho da gente, quem nós somos, né? Então, eu sou irmão de vocês, estou muito feliz de estar na igreja, mas antes disso, eu sou um profissional, eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, e desenvolvi carreira no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, no Paraná, depois aqui no Rio de Janeiro, em empresas grandes, pequenas, e hoje nós atuamos como consultores, nós somos empreendedores. Eu sou psicóloga de formação, me formei há quase 20 anos e desde então só trabalho com desenvolvimento pessoal. Lá em Macaé eu tinha uma empresa, aqui no Rio, quando a gente chegou na pandemia, 2 anos sem pisar na empresa, me fizeram desejar fechar aquele negócio e trabalhar para o Senhor. E aí eu entreguei o meu CRP e eu decidi que a partir daquele momento eu só ia trabalhar para o Senhor. E hoje eu tenho podido mentorar mulheres e fazer trabalhos com mulheres. Tenho conversado com o pastor Márcio para a gente fazer algumas coisas aqui. E a minha vontade é falar do Senhor. Então, assim, todas elas que vêm, que o Senhor manda e que ainda não conhecem o Senhor, estão se rendendo ao Senhor. Então, é isso que eu quero fazer da minha vida. Amém? Mas nós temos uma missão em comum também, porque como trabalho com empresas e nessa parte de segurança não é uma parte só técnica, tem muita questão de relacionamento humano. Então, nesse aspecto, aí eles conseguem me ajudar muito. E é por isso que nos capacita a falar sobre comunicação não violenta, inclusive. Sim. Agora, Leontes falando, me deu um estalo que eu não trouxe uma coisa importante, mas que teremos outras oportunidades. Não trouxe então. Eu acho que ia demorar muito. Mas enfim. Tudo esperando para que aconteça da forma como Deus quer. Nós nos inspiramos em 4 livros. A Bíblia, nesse livro aqui que fala sobre exercícios de comunicação não violenta, esse livro aqui que fala sobre inteligência positiva, que depois a gente vai oferecer para vocês o slide, porque o e-book não ficou pronto, enfim, com o meu perfeccionismo, mas aí eu vou oferecer os slides para vocês. E nesse livro aqui, ele dá um teste online gratuito. Então vocês vão poder fazer esse teste dos sabotadores e de inteligência positiva, que vai estar dentro da nossa palestra. E esse outro aqui, que é do autor que criou esse termo, comunicação não violenta, e toda a técnica. E aí, vamos começar? Vamos começar. A gente vai falar sobre comunicação não violenta, não como a gente faz nas empresas, né, para o público empresarial. A gente vai falar atravessada pela cosmovisão cristã. Então, o que a palavra de Deus fala sobre comunicação? E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Desde o início de tudo, o Senhor, Ele sempre quis se relacionar, né? Quando Ele criou os céus e a terra, quando criou Adão e Eva, Ele vinha na viração do dia para conversar com eles, para interagir com eles. Então, a gente precisa compreender que a comunicação é uma coisa primorosa para Deus. Deus, Ele fez nós, seres humanos, dotados de capacidades, de inteligência, de recursos internos, para que a gente pudesse um interagir com o outro. Não sei vocês, mas nesse período da pandemia de isolamento, eu vi muitas pessoas entrando em depressão, sofrendo, suicidando, porque nós não fomos feitos para estarmos sozinhos. Eu fico muito bem sozinha, eu aprendi a ficar sozinha, mas solitária é uma coisa muito diferente de estar só, né? Então, assim, hoje a gente vai compreender de que forma a gente pode lapidar
a nossa comunicação. Porque todo mundo aqui se comunica, né? Mas eu não sei vocês, mas eu precisei aprender muito a me comunicar. Porque o meu tom era imperativo, o meu tom era direto, né? Eu não sou a pessoa que faz rodeios, sabe? Quando eu comecei a namorar com o Leônidas, a gente se falava à noite. E aí um dia ele falou assim, tá tudo bem? Não, porque você não me ligou, né, durante o dia inteiro. Eu falei, olha, Leônidas, eu já vou ser bem clara com você. Se você espera que eu fique ligando para você o dia inteiro, mandando mensagem, você tira isso da sua cabeça, porque eu trabalho, eu tenho minha empresa para cuidar, eu tenho paciente para cuidar e eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Eu não sou mulher romântica que vou ficar Leônidas, bom dia, Leônidas, boa tarde, Leônidas, boa noite. Aí eu falei, eu também não tenho. E foi ótimo, porque ali a gente fez um contrato não verbal. A gente estabeleceu o que a gente dava conta. Porque assim, eu tinha feito uma lista com 65 itens do que eu queria no marido. E aí quando eu terminei de escrever, o Espírito Santo falou assim, mas Deus disse que o seu marido está pronto, falta você ficar pronta para receber esse marido. Por que você não faz uma lista com o que você precisa mudar? E aí, vocês vão se surpreender. A minha lista tinha 15 itens, porque eu era muito boa. Bom, vamos começar então. Vamos. A gente já começou, né? Ótimo. Assim, primeiro a gente precisa definir o que é comunicação, né? O que é comunicação? É o ato ou ação de se comunicar, de passar uma ideia para o outro, né? Porque nós temos nosso mundo interno, a gente precisa passar isso para o outro e ter certeza que o outro entendeu. Então isso é comunicar. Passar ideias, receber ideias, conhecimento. Então por isso que é importante a comunicação. E essa comunicação é influenciada por diversas coisas, por diversas questões. Pela percepção que nós temos, o modo como nós entendemos o mundo, pelo ambiente que nós estamos, pelo contexto, pelo ponto de vista, pelas emoções, pela perspectiva e pela vivência. E nem sempre essa forma de perceber é a forma real. Muitas das vezes a gente tem um fragmento do que aconteceu. E ali a gente cria internamente toda uma história. Na psicologia, eu escolhi uma abordagem que chama Gestalt terapia. Gestalt terapia é a terapia do aqui e agora. Ela fala que o seu cérebro precisa fechar as coisas. Então, se você olha para uma cena e aquela cena está inacabada, imediatamente o seu cérebro vai começar a trabalhar com os recursos internos que você tem para fechar aquela história. Então, se você passou pela rua, você viu uma situação e aí você passou de carro e não conseguiu terminar de ver a cena, automaticamente você vai criar uma história para que aquilo seja satisfeito em você e nos cause frustração, angústias, enfim. Quando a gente vê uma imagem, por exemplo, que está falhando, né? Que um círculo, por exemplo, que foi cortado, automaticamente você fecha aquele círculo. Não conscientemente, é inconsciente, tá? Então, assim, uma das coisas é a percepção. Só que a sua percepção, ela também é atravessada por outras percepções. Que percepções são essas? Da sua família, por exemplo. A forma como você percebe o ambiente é completamente diferente da forma como o seu parceiro percebe o ambiente. Então, eu fui criada por uma mãe que me ensinou de uma forma. Leônidas foi criado por uma mãe que ensinou de uma forma completamente diferente. E às vezes o que é óbvio para mim, não é óbvio para Leônidas. Não faz o menor sentido para mim. Coisas que eu acho importantes, eles não dão bola e vice-versa. Isso tem potencial de gerar um atrito, porque nós temos vivências diferentes. Um outro exemplo que eu posso dar do ambiente de trabalho é que eu sou gaúcho, fui criado no interior do Rio Grande do Sul, no meio de imigrantes italianos, poloneses, alemães, gente muito direta, gente que trabalha pra caramba,
e que dá respostas curtas. E aí quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, eu me irritava muito, porque eu falava com o funcionário, o fulano concluiu tal coisa, daí o cara começava, não, isso aqui que é, senhor, não sei o que, eu fui lá, não sei o que, o cara dava uma volta enorme para responder um negócio que eu esperava um sim ou um não. Então é uma percepção diferente, assim, e isso acabava prejudicando a comunicação, porque daí eu já ficava, minhas emoções apareciam, eu ficava mais irritado com o cara e não queria mais ouvir o que ele tinha para falar. Então a gente tem isso, a gente está o tempo todo sendo atravessado por emoções, por perspectivas, por vivências. Por isso que a comunicação é uma coisa que tende a ser mais difícil. E quando nós deixamos, por exemplo, uma das coisas ali que influencia são as emoções. E nem sempre nós fomos treinados para compreendermos as nossas emoções. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas, na grande maioria das vezes, nós somos tão atravessados por essas emoções que a gente não escuta nem o que o outro falou. A gente simplesmente deixa a nossa emoção aflorar e de forma impulsiva a gente vai lá e responde, né? A gente não se comunica de uma forma saudável ouvindo o que o outro está dizendo. A gente escuta o que ele diz para se defender, para reagir e sair vitorioso na conversa. Na grande maioria das vezes, assim, muito longe daqui, existem pessoas que fazem isso. Aqui, ninguém faz isso. Porque nós somos perfeitos. Não é verdade? Seu noivo está dizendo que é. Pode ir. 93% da nossa comunicação, ela é não verbal, tá? Então, por exemplo, eu e Leônidas fizemos uma consultoria de imagem e estilo. Aqui uma pessoa foi na nossa casa, a Roberta, prima do pastor, que eu nem sabia que era prima do pastor, assim, as deucidências da vida, né? Que eu conheci Roberta em Rio das Ostras. E aí Roberta estava fazendo esse trabalho comigo com Leônidas. Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu fiquei meio perdida em mim. Eu não sabia mais, assim, quem eu era, o que eu gostava, o que ficava bem em mim, porque eu fui atravessada no passado por lideranças na primeira igreja onde eu congreguei, e ela dizia que eu tinha espírito de prostituição, me acompanhava, e que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. Eu era a única solteira daquele contexto. Então, eu comecei a ficar muito doente, emocionalmente falando. E eu fui engordando cada vez mais, porque eu não queria ser vista. Eu era uma ilha, né? Eu era uma pessoa com gordura por todos os lados e eu não queria ser vista. E aí, quando eu fiz a bariátrica, eu automaticamente me vinha isso, e a minha psicóloga, porque psicólogos fazem terapia, né? E aí a minha psicóloga começou a trabalhar isso em mim. Como você se enxerga, que pessoa você é, e tudo que eu dizia para ela era tudo aquilo que eu não era, mas que eu acreditava que eu era, porque lá atrás uma pessoa falou isso para mim, e eu deleguei a essa pessoa autoridade sobre mim. Então, assim, percebe como que às vezes a comunicação que o outro te oferece é atravessada em você de tal forma que você se aprisiona em você, e aí você começa a desenvolver uma comunicação negativa de você para com você mesma. E era exatamente isso que eu fazia. Eu me abusava. E aí, como que eu me abusava? Abusava na alimentação, abusava nas doenças psicossomáticas e pneumosomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças da alma no corpo. E doenças pneumosomáticas são doenças do espírito no corpo. Um dia, se Deus quiser, a gente vai conversar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, ao passo que a gente foi trabalhando essa autoimagem, né, com a Roberta, a gente foi entendendo que cores eram melhores, que estilo era melhor, que, assim, o que eu queria demonstrar com a minha vestimenta, porque eu queria ser a mulher virtuosa de Provérbios 31, e eu gostaria de transmitir aos outros essa percepção, sem que eu precisasse falar absolutamente nada. Porque somente 7% do que a gente fala importa. O restante é transmitido pela sua imagem, né,
pela visão que as pessoas têm de você e pelo tom de voz. Quantos de nós aí já não perceberam, assim, pelo tom de voz do colega, que ele não estava bem? Uma coisa você chega assim, bom dia, meu irmão, tudo bem? Outra, bom dia. É diferente. Não importa, as palavras são as mesmas, porém o tom de voz é diferente, manda uma mensagem totalmente diferente. Exatamente. E ali o rosa mais escuro, o rosa pink, está ali a fatia dos 7%, que é a nossa comunicação verbal. Né? De tudo que a gente fala, o outro só vai captar 7%. É muito pouco. Ali o rosa mais clarinho, 38%, é o nosso tom de voz. E o cinza, 55%, é a nossa linguagem corporal. Então, por exemplo, eu recebo uma pessoa para mentoria. Automaticamente eu vou fazer uma análise corporal daquela pessoa. Eu vou entender qual é o traço de caráter daquela pessoa, como que aquela pessoa se relaciona com as outras através do comportamento dela que ela expressa no corpo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar assim: oi gente, bom dia, estou muito feliz de estar aqui, foi uma honra para mim ter sido convidado. Vocês vão acreditar? Claro que vocês não vão acreditar, porque eu estou mentindo. Você está mentindo? Não, eu estou falando a verdade, mas se eu tivesse assim, estaria. Mas, enfim. Então, a sua expressão corporal vai dizer para o outro, inclusive, até onde o outro pode ir, até onde você permite que o outro vá. Antes da gente começar, o Zeno me falou uma coisa que eu tenho isso na minha vida também. A forma como você deixa o outro fazer vai ser a forma como o outro vai te tratar. E eu falo exatamente isso para as minhas mentorandas. Olha só, você precisa aprender a colocar um muro de contenção aqui na sua frente. Imagina, aí eu levo ela a imaginar. Cria esse muro de contenção aqui na sua frente. O que é do outro, se vier para você, tem que bater nesse muro. Se você gostar do que o outro está te oferecendo, você abre o muro e deixa entrar. Se você não gostar, você deixa bater no muro e devolve. Nem todo presente a gente precisa abrir. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: mas é a minha mãe. Querida, não é porque ela é sua mãe que ela tem o direito de ferir você, de machucar você. Eu tive uma relação péssima com a minha mãe uma vida inteira. Péssima. Porque eu queria que a minha mãe fosse uma pessoa que ela não era. Mas eu não tinha maturidade para compreender isso. E aí eu exigia dela coisas que ela não podia me oferecer. E aí eu feria e era ferida. Eu feria e era ferida. Até que eu conheci Jesus e ele restaurou a nossa relação de tal forma que durante a pandemia minha mãe morou com a gente. E foi uma benção, né? E quando ela foi para a casa dela, eu sofri muito. E eu ficava assim: meu Deus, eu achava que eu nem amava minha mãe, como pode uma coisa dessa? E agora eu fico assim, ansiosa para que ela chegue, sabe? Então, olha que coisa maravilhosa, como que Deus, ele vai transformando, ele vai mudando a nossa percepção, o ambiente, o caráter, ele vai transformando de tal forma que o que eu digo hoje para ela não é agressivo. Eu posso até dizer coisas muito sérias, como geralmente eu faço, né? Eu sou dessas, né? Se eu percebo que o negócio não está muito bom, eu falei: ó, você está indo para um caminho que não está bom para você não, hein? Vai dar ruim. E eu sou essa pessoa. Mas eu aprendi a fazer diferente. Porque antes eu impunha: olha só, você está fazendo errado. Se você não mudar, vai dar ruim para você. Percebe? É diferente. A gente vai explicar isso mais no detalhe. Eu queria agora mostrar a minha... Sim. Vamos fazer uma dinâmica com vocês e vocês vão entender o que a gente está conversando, ok? A gente só pode falar sim, não e talvez. E Leônidas, a gente brincou disso em casa e ele só falou não. Então eu já estou dizendo aqui para vocês, que vocês são minhas testemunhas, que se Leônidas só falar não, a gente vai ter que paralisar a nossa palestra para a gente levar Leônidas ali no hospital evangélico. Talvez. Não. Sim. Não.
Não. Não. Sim. Sim, não. Não. Talvez. Sim. Talvez. Não. 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 Sim, sim. Sim. Não. Não. Talvez. Alguém arrisca o contexto? Alguém imagina sobre o que a gente poderia estar conversando? Hã? Não? Não. Grazi, o que você falou? Desculpa, Samanta. Eu falei que também pensava. Ah, sim. Bom, isso é para demonstrar o que mesmo, bem? Que às vezes a nossa comunicação é exatamente dessa forma. Você está falando, você está interagindo com o outro, mas aqui ninguém está entendendo absolutamente nada. Você falou, você se estressou, você se exaltou, o outro te respondeu o que você não queria ouvir e ficou por isso mesmo. E a gente vai vivendo a vida dessa forma. Sabe aquele deixa a vida me levar, a gente vai empurrando com a barriga? E é exatamente isso que acontece durante a vida, sobretudo nos casamentos, porque às vezes a gente já passou pela fase da conquista, né? De estar bonito, de querer ser atraente, de querer ser, né, a pessoa que o outro deseja. E aí o que acontece? A gente vai sendo sobrecarregado pelo dia a dia, pela vida, pelas coisas de casa, né, do trabalho, e a gente não se comunica mais. E aí a gente chega em casa do trabalho e essa daqui é a comunicação que a gente estabelece. A gente se irrita com o outro porque a gente não quer ouvir o que o outro tem para dizer, sobretudo quando o marido está na caixa do nada. Deixa eu retomar aqui, porque eu quero falar tecnicamente da comunicação. Essa obra de arte é minha, eu que fiz esse desenho aí, porque eu acho que assim eu consigo explicar de uma forma mais técnica, assim, não tão psicológica, o que é a comunicação. A comunicação ela tem diversos componentes. A gente já viu que comunicação é o ato da gente passar uma informação ou receber uma informação. Então, onde começa? Começa no emissor, é quem está falando, quem está querendo passar a mensagem. Essa pessoa vai formar uma mensagem, que é algo que faça sentido, aí ela vai usar os canais e os meios para passar essa mensagem. Canal vai ser comunicação verbal, não verbal, artística, qualquer coisa assim. E o meio é o meio mesmo, vai ser falada, vai ser televisionada, vai ser gravada, passada por e-mail. É a forma como você vai passar essa mensagem. Aí o receptor recebe, né, e ele entende ou não essa mensagem. Então o que acontece? O emissor é ele que é responsável por garantir que a mensagem passou e que o receptor entendeu. E existem formas de fazer isso. Você passar a mensagem e ver se o cara entendeu, perguntando se o receptor, se aquela mensagem é importante. Ele tem técnicas também para poder usar, para saber se ele entendeu. Tipo, ele parafraseia a mensagem, repete com outras palavras, com as palavras dele. O cara, é isso mesmo que você me falou? O cara fala, é isso mesmo. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, só quis mostrar o meu desenho que é bonito aí. E aí a gente estabeleceu um ponto, porque eu sou obsessiva com artes, né, de computador e tal. Eu mesmo que edito os livros e faço. E aí quando o Leônidas fez os slides, eu olhei assim, eu falei assim, Leônidas, eu vou mexer, tá? Aí ele, não, embeleza. Aí eu parei de mexer onde ele estava mexendo e transferi para um outro programa. Aí de manhã ele falou assim, inseri mais umas coisas lá. Eu falei, lá onde? Você não sabe nem mexer no programa que eu usei? Aí ele falou assim, não, no programa que eu fiz. Aí eu falei assim, não, eu já fiz em outro. Tá lindo agora, tá ótimo.
mas eu fiz questão de manter, na frente das pessoas, eu fiz questão de manter o desenho dele, porque está primoroso. Ele está lindo. Mas ele serve para outra questão, serve para mostrar O quê? isso. Depois a gente volta naquele, que eu queria mostrar essa parte aqui. Ó. O que pode dar errado naquele ciclo de comunicação lá do emissor formar mensagem, mandar para o receptor, o cara receber? Tem questões técnicas que são fáceis de resolver, tipo, poxa, tem uma interferência, a gente está passando mensagem no meio eletrônico e tem interferência, então você troca o meio, sintoniza o rádio. Eu estou falando no microfone, acabou a bateria, troca o microfone. Eu estou tentando passar mensagem para uma pessoa de outro idioma, eu tenho que saber aquele idioma para passar a mensagem. Isso é fácil de resolver. Porém, nós chegamos aí na questão das questões humanas. Essas são mais complicadas. E aí que entra mais o trabalho deles. Porque a comunicação depende do humor da pessoa, depende das emoções, como a gente vai enfatizar bastante nessa questão, depende daquilo que a gente falou, das percepções, das vivências, da cultura da pessoa e das experiências que ela teve também. Das expectativas e do desejo. O desejo é algo que vai ser fundamental para que haja comunicação. Se a gente não desejar se comunicar com o outro pode fazer o que ele quiser, que a gente não vai se relacionar. Isso, obrigada. Os conflitos e as ranhuras na comunicação, eles são atravessados basicamente por 3 coisas: alucinação, atravessamentos familiares e ego. Alucinação é algo que todos temos. Todos nós alucinamos. Mesmo os sãos. Mesmo se você for uma pessoa com sanidade mental, você vai alucinar de várias formas. Como que acontece isso? Você olha para o outro e interpreta o outro a partir da sua vivência, tá? Então, por exemplo, cheguei no meu ambiente de trabalho, estou com muita cólica, com dor de cabeça, segundo dia de menstruação, e mulheres entenderão, tá? Você só quer estar deitada na sua cama, tomando um chá quente, vendo Netflix, sem ouvir ninguém, tá? Aí você chega no seu ambiente de trabalho, se arrastando, senta na sua mesa. Se você for professora, sinto muito. Oh, Deus. E aí, já fui. Sei como é. E aí, todo mundo que está olhando para você está enxergando várias coisas em você. Que você está chateada. E aí, se aconteceu alguma coisa em paralelo, né? Alguém falou mal de você, alguém fez uma fofoca, aí começam as conjecturações. E ela, ó, já sabe, fulana falou dela. Vai dar ruim. Vai ter briga. Aí uma outra pessoa passa e fala assim: ai, acho que ela não gosta de mim. Poxa, nem me cumprimentou. Ai, ela nem me olha nos olhos. Ai, por que eu fiz para ela? Percebe? A gente vai alucinando nas coisas, em vez de chegar e perguntar: aconteceu alguma coisa com você? Você está bem? Você nem precisa tocar, né? Porque eu, sinestésica, vou logo e toco. Você tá bem? Tá passando mal? A gente não pergunta, a gente simplesmente imagina o que aconteceu, toma aquilo como uma verdade absoluta, para de falar com a criatura, depois a criatura fica bem de saúde, você não sabe nem por que parou de falar com ela. Então isso é uma forma de alucinar. Num casamento, isso aí acontece com a maior facilidade. Leônidas trabalhava, eu ia para Macaé, ficava lá 3 vezes na semana, voltava para o Rio, enfim, a nossa comunicação começou a ficar um pouco difícil. E um dia eu cheguei em casa, e aí Leônidas me falou algo, e eu comecei a me sentir péssima. Eu comecei a me sentir feia, comecei a me sentir desnecessária, como se aquela casa não me pertencesse. Foi isso que ele falou para mim? Claro que não, mas eu comecei a alucinar de que Leônidas estava vendo mulheres mais interessantes no ambiente de trabalho dele,
E aí eu, atravessada pela minha baixa autoestima, pela obesidade, por um monte de coisas de insegurança minha, comecei a imaginar um monte de coisas que não eram realidade para Leônidas. E aí um dia eu falei para ele: Leônidas, por que você está me tratando assim? Leônidas, você... frito, cozido, melado? E aí a gente botou as cartas na mesa e ele falou: não, mas eu não falei dessa forma. Eu falei: falou de que forma? Mas assim, a minha forma é muito mais agressiva que a de Leônidas. Leônidas, ele é temperança quando eu sou furacão. Então, assim, para tirar Leônidas da paz de espírito dele, é porque eu já perdi o rumo muito tempo. E a gente vai falar, depois a gente vai contar histórias para vocês. Atravessamento familiar. Eu fui criada por um pai e por uma mãe que aos 10 anos eu descobri que ele não era meu pai biológico. E aí minha mãe foi me contar toda a história de vida dela, e uma história dificílima, muito pesada, que eu jamais imaginava enquanto criança. Com 10 anos, a minha mãe me falou toda a história de vida dela e falou: olha, estamos nos separando, ele não é seu pai, você vai conhecer o seu pai biológico, se você quiser, mas a partir de hoje eu estou indo embora com você e ele vai ficar. Enfim, ela me contou essa história, eu conheci meu pai biológico depois, e a vida foi acontecendo. E uma garota, né, que com 10 anos já tinha um corpo de uma mulher de 15 anos, eu passei por uma série de situações, uma série de abusos por falta de paternidade. Então, quando eu conheci Leônidas, eu já tinha uma história de vida, uma bagagem, né, muito pesada. E Leônidas também já tinha história de vida e a bagagem dele, criado por um pai e por uma mãe que ficaram juntos até o meu sogro falecer. Então, assim, a história de vida de Leônidas era completamente diferente da minha. Eu tive dificuldades que Leônidas não teve, mas o nosso contexto familiar influenciou diretamente para nos formar nas pessoas que nós somos hoje. Então, assim, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira mais conviver ou participar, né, porque tem um monte de gente vendo a gente na internet, enfim, né, algumas pessoas aqui vivem contextos diferentes uns dos outros, você tem que entender o seguinte: você precisa honrar essa ancestralidade, porque você só é quem é porque existiu pai, avô, bisavô, tataravô, né? Uma série de pessoas lá atrás que você não faz a menor ideia do que viveram para que hoje você seja a pessoa que você é. Então, a terceira coisa é ego, né? Freud, ele vai falar que nós somos separados por id, ego e superego. E aí o senso comum pegou o ego como se fosse assim a verdade absoluta do ser humano, né? Que todo mundo fala assim: ah, tá com o ego muito inflado, né? Vocês já ouviram isso por aí? Ah, tá cheio de ego, né? Então eu botei ego para ficar comum para a gente entender. E aí, quando nós somos atravessados pelo nosso próprio ego, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, prepotência, né, de que eu não posso ser contrariado, eu sou apenas o máximo, né? Nossa, como que pode fulano falar assim de mim, falar comigo dessa forma, porque eu não mereço isso. Aí a gente entra no vitimismo, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Então, essas ranhuras, esses conflitos na comunicação vai perpassar justamente por quem você é. Porque o seu pai, a sua mãe, avô, avó, né, tio, primos, enfim, que ajudaram na sua constituição enquanto ser no mundo, eles não têm a menor responsabilidade de quem você é agora, de quem você se tornou. Essa responsabilidade é só sua. É só você quem tem autoridade e autonomia para dizer se você deseja continuar como você está ou se você se permite se transformar. Porque agora somos adultos, mas as crianças e as adolescentes, né? Vou falar no singular para você compreender melhor. Eu fui uma criança.
Depois eu cresci e fui uma adolescente. Aí eu cresci de novo e me tornei uma adulta. E lá na frente eu vou dar mais um passo e você é uma idosa. Cuidado com o degrau, né? Não vou cair. Não sou idosa ainda. Só que a adolescente ainda está aqui. A criança ainda está aqui. Mas eu estou vivendo como se não existisse amanhã e eu nunca paro para fazer isso daqui, ó, e acolher a minha adolescente e acolher a minha criança. Que de repente foram muito feridas, mas eu não sei como tratar ela. Aí o que eu faço? Eu espero que o outro resolva os meus problemas. Sabe, Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo? A gente faz isso direto. A gente dá ao outro a responsabilidade de nos fazer felizes. A gente não compreende que nós devemos ser felizes independente dos outros. Que de Abelha tem uma música que fala assim: os outros são os outros e só. Só. O outro não pertence a você. Mesmo que seja o seu filho, mesmo que você tenha parido esse filho, ele é um outro. Ele tem um pai. Ele tem um pai. Nós somos só mordomos, cuidando daquilo que Deus nos deu. E aí, se a gente está ferida, o que vai acontecer? A gente vai ferir. Porque a gente não consegue filtrar as coisas emocionalmente. Então, que se você conseguir ter um insight hoje, falar assim: poxa, eu faço isso, eu vou ficar super feliz. Todo mundo faz isso. Todos nós somos atravessados por alucinações, pelas nossas famílias, pelos nossos hábitos e pelo nosso ego. O ego tem uma influência muito grande sobre nós. Aí nós chegamos na questão da comunicação em si. A cara da moça ali, ó, você é imprestável, você nunca me ajuda em nada. Quem Forte. nunca? Mulheres. Eu até fiz um post, né, um reels lá no Instagram, falando sobre isso, né? Você está cansada, você passou o dia inteiro trabalhando, você chega em casa, faz faxina, faz comida, dá conta de criança, e aí quando chega a noite, o marido chegou do trabalho, não quer te ajudar em absolutamente nada, porque afinal de contas, ele trabalhou, Leônidas não faz isso não. Leônidas é ótimo. Isso não acontece lá em casa. Mas eu vejo muito isso acontecendo, né? Eu estou trabalhando com uma moça que a gente tem trabalhado especificamente essas questões de se posicionar de forma assertiva para que o outro não invada um espaço que não pertence. Porque não é porque você é casado com o outro virou uma só carne, que o outro governa a sua carne também. Né? E a gente precisa compreender a forma, né? Compreender o contexto, de que maneira você pode falar isso de forma assertiva. Porque imagina, se eu chego para Leônidas depois dele de um dia cansado e estressado, né? Chega em casa, tudo que ele quer é ficar na caixa do nada, né? A bendita caixa do nada. Mulheres não têm caixa do nada, porque se nós tivéssemos uma caixa vazia no nosso cérebro, a gente já tinha decorado essa caixa. A gente já tinha posto uma florzinha, a gente já tinha posto uma cadeirinha. Nós somos assim. O homem não, o homem precisa do momento dele. Glória a Deus, alguém entendeu a gente. Demorou, mas entendeu. Mas olha só, gente, imagina assim, ó, a mulher manda uma mensagem dessa: você emprestar, você nunca me ajuda em nada. O que vem de volta? Opa. Eu trabalho o dia todo para sustentar as suas manias. As suas manias. E aí será que ele trabalha o dia todo só para sustentar as minhas manias? Não, quebra a caixinha dele. Aí quebra tudo. Porque aí vem o discurso. Mas você acha que você está me sustentando? Eu trabalho. Eu não preciso de você para nada, meu filho. Você está pensando o quê? Percebe?
a velha criatura já renasce, você percebe, né? Nesse momento, nessa comunicação, é nesse momento que pode começar a deteriorar. Isso pode ser estopim de uma briga. Como pode ser isso também? Faz um homem, eu faço um mulher. Eu sou míope, peraí. Olha aqui que eu também não enxergo ali. Amor, o que eu fiz de errado? Por que você está me tratando assim? Leônidas, se você não sabe o que você fez, não sou eu que vou te dizer, né? Esse foi um diálogo real. Não com a Elis, mas foi do meu passado pregresso, há muito, muito tempo atrás, em outra cidade, em outro estado. Mas eu tinha muita dificuldade porque realmente eu não sabia o que estava fazendo de errado. E quando eu perguntava, tinha essa resposta aí. Então como é que eu ia saber? Não dá para entrar na cabeça da outra pessoa para saber o que está acontecendo. Mas eu não era inocente. Não por coisas erradas que alguém pode estar imaginando aí, mas porque eu tinha que estar mais atento, sabe? Eu podia me esforçar um pouco mais. Eu estava, ao fazer essa pergunta, eu me colocava na posição de vítima, me colocava à mercê dessa pessoa. E ela montava, ela se aproveitava da situação. Ou seja, uma comunicação tóxica, violenta. E Leônidas é o tipo do homem que ele não presta atenção em absolutamente nada que não seja do interesse dele. Leônidas, ele tem uma memória seletiva, tá? Ele tem uma memória extremamente seletiva. Hoje eu perguntei para Leônidas, nem lembro mais o que foi que eu perguntei também. De uma roupa. Eu também tenho memória seletiva, vocês perceberam? Não tem não. O que é? Ela me perguntou de uma roupa que sabia que eu tinha comprado onde. Sabe onde eu comprou essa roupa? Não. Aí eu falei, sei. também por que eu te pergunto, né, Leônidas? Você não lembra de nada. Assim, nada que convém, né? Porque quando convém, ele lembra muito bem. E é verdade, eu não tenho memória seletiva não, eu lembro de muitas coisas. Mas eu não sou o tipo da mulher com boa memória. O que é uma mulher com boa memória? É essa mulher aqui. Ela vai começar a lembrar de coisas que aconteceram há 25 anos, quando vocês namoravam, e aí você entrou num aniversário e tinha uma mulher com vestido tal, e você olhou para aquela mulher, porque eu lembro muito bem que você estava olhando, e o cara já passou 25 anos, ele já tem até barriga, não tem mais cabelo, ele não lembra nem o que ele comeu. Direta. Não, porque eu já conheci ele sem cabelo. E aí, o cara não lembra o que ele comeu no café da manhã. Mas a mulher com boa memória está lembrando da mulher lá de 25 anos atrás, que o cara com certeza nem lembra. Então, assim, mulheres, por favor, guarda para você. Porque às vezes a gente derruba um casamento com um ciúme, sabe, desnecessário. Eu aprendi com Leônidas não revelar coisas para ele, porque assim, Leônidas, ele tem essa distração. Leônidas é muito distraído. Leônidas dorme quando a gente está conversando com ele. Eu esqueci a Bíblia lá na casa do Ricardo, no grupo de vida, no céu. E aí, no início, assim, quando a gente estava se conhecendo, às vezes eu via uma situação e eu ficava com certo ciúme, sabe? E eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a observar o Leônidas e não a situação. E quando eu observava Leônidas estava distraidão, sabe? Ele não estava nem percebendo a situação. A gente se conheceu num contexto empresarial que chamava Shell Iniciativa Empreendedora, onde as nossas empresas foram seladas por esse selo que a Shell dava. E aí aconteciam milhares de coisas lá. Leônidas me achava super espalhafatosa, porque eu era de fato. E eu achava Leônidas uma coruja. Sabe, o símbolo da pedagogia, que é a coruja, que a pessoa tem muito conhecimento, mas guarda para ela, fica só observando, era Leônidas. E eu achava Leônidas um saco. E aí, eu comecei a observar Leônidas. Depois, ele foi lá em casa, fez uma sessão de coaching e tal, me chamou para jantar depois, assim, como amigos.
E aí eu comecei a observar ele, eu falei, esse cara é bacana, esse cara tem futuro, Deus, fala comigo. E Deus começou a falar que era Leônidas. E eu, olhando para outra criatura que não tinha nada a ver, sabe aquela pedra de tropeço na sua frente, que se você tropeçar você cai direto no inferno? Era a criatura. Mas eu não olhava com os olhos espirituais. Então, comecei a meio que namorar com Leônidas, né? Assim, saímos um dia e tal. E aí eu comecei a observar situações e Leônidas estava, assim, de boa. Se eu tivesse dito, de repente eu tinha despertado Leônidas para enxergar coisas que não eram para ele ver. Então, assim, cuidado, mulher. Cuidado de toda hora ciúme, toda hora. O que você está olhando? O que você está pensando? Deixa o cara pensar em paz. Né? Às vezes a gente faz isso. Leônidas fica de boa, às vezes eu chego no escritório, ele está lá trabalhando. O que você está pensando, Leônidas? E aí ele tem que me dar uma resposta. Verdade, verdade. Gente, pois é, ele fica desbarateado. Fala, Jeová, fala. Eu estou percebendo que tem alguém se identificando por aí. Vamos adiante. Vamos que tem muita coisa. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu escolhi, vou deixar você falar, depois. Eu escolhi esse versículo de Pedro, e depois a gente vai fechar com Pedro também, porque nós mulheres temos útero, e o útero serve para gerar. E quando a gente não está gerando filho, a gente está gerando qualquer outra coisa, inclusive confusão. Às vezes, você foi criado por uma família que só se identifica na confusão. Sabe, aquele momento que tá todo mundo brigado, aí vai chegando o Natal, aí vocês fazem as pazes, aí combina o Natal na casa de uma pessoa, aí todo mundo leva os pratos, aí tá tudo bem, paz e harmonia, daqui a pouco, do nada, alguém fala uma palavra atravessada, aí o outro já não gosta, aí já responde, acabou o Natal. Aí fica mais um ano sem se falar. Tem muita gente que foi criada por famílias assim. E tem muita gente que foi criada também por famílias que não falam absolutamente nada. Que os problemas acontecem e elas simplesmente fingem que não estão vendo, né? O problema está aqui e ela está vivendo aqui, mas ela nem vira para cá para não ver o problema. Essa foi a minha vivência. Minha família é assim. Eu tenho muito pouca comunicação com meu irmão, com a minha mãe. Meu pai era um homem inteligentíssimo, muito inteligente, muito mais do que eu, mas ele era muito calado, ele era muito na dele, ele falava muito pouco a gente. Eu nunca ouvi um "eu te amo" do meu pai. E tinha problemas em casa e a gente se calava, a gente andava em volta do problema, sabe? Tinha lá questões de alcoolismo e tudo, e a gente ia convivendo, ia se adaptando aquele negócio. Era uma vida confortável, meu pai podia nos dar uma vida muito boa, então a gente ia se adaptando. Mas isso é muito ruim, a gente falhava nessa comunicação. E aí, por conta de estar gerando situações, nós temos a possibilidade de gerar vida e gerar morte. E a palavra de Deus é muito clara, lá em Deuteronômio está escrito assim: eles colocam uma bandeja diante de ti, contendo a vida e a morte. E aí Deus te dá um spoiler: escolhe a vida para que viva você e a tua casa. Está ali escrito, mas quantas e quantas vezes nós mulheres escolhemos a morte? Porque a gente fala demais, porque a gente se posiciona de forma errada, porque a gente não espera o momento certo. Sábio não é aquele que sabe o que dizer na hora certa. Sábio é aquele que sabe exatamente a hora de se calar no momento oportuno. Às vezes, tudo que o outro tem é razão. Não tira isso do outro.
Deixa o outro com a razão dele. Deixa o tempo passar. Às vezes, tudo que o outro precisa também é desabafar. Sabe quando a pessoa vai falando, parece que está vomitando em cima de você? Respira. Nós temos um aliado fantástico, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá os frutos do Espírito, que é temperança, mansidão, compaixão, né? Ele vai nos dando os frutos e a gente precisa usufruir desses frutos. Os frutos não são para ficar, sabe, na estante, bonito, que todo mundo chega na sua casa e fala: olha que bonito os frutos do Santo Espírito. Você não usa nenhum, mas está ali bonito, igual a Bíblia no Salmo 91 aberta, né? Você nunca lê, mas está lá no Salmo 91 como um amuleto. Então, que a gente tenha o discernimento de calar. Por quê? Botar o joelhinho no chão, a cara no pó, é uma bomba no inferno. Tem um livro que eu estou trabalhando com uma mentoranda agora, que chama O Poder da Esposa que Ora. Esse livro, se vocês ainda não leram, mulheres, vocês precisam ler. Todos os dias ela faz uma oração. E ela tem me inspirado a escrever o meu próprio livro de orações. E quando eu paro para orar, né, por Leônidas, eu entendo que ele não precisa saber que eu estou orando, ele não precisa saber das minhas angústias, do meu medo. Sou eu e o meu pai. É o meu pai que vai resolver. Um dia eu estava muito irritada com Leônidas, muito irritada. Leônidas, assim, não compreendia o que eu queria, sabe? Eu falava e ele não entendia. E aí ele continuava tendo os mesmos comportamentos. E aí um dia eu acordei, aconteceu a situação, logo de manhã, Leônidas foi tomar banho e eu me ajoelhei. E ali ele saiu do banho, ele me viu ajoelhada e ajoelhou e começou a orar, intercedendo por mim, para que Deus ouvisse a minha oração. E eu comecei a guerrear com Deus e falar: Deus, Leônidas é um tapado, não é possível, o senhor não está vendo uma coisa dessa. Deus, muda esse homem. Aí eu lembro do Zé Psuruco, Zé Bruleide, né? Porque assim, Deus estava falando ali o tempo todo comigo. Enxerga um lado dele que você não está enxergando. E eu o tempo todo dentro de mim: ah, Deus, se for assim eu não quero mais não. Ah, se for assim eu prefiro ficar solteira. E aí Deus me passava o filme dos 7 anos na cabeça. Lembra como você chorava? Pedindo para eu ficar cumprir? viúva, na verdade, né? No caso era, né? Mas assim, o que a gente precisa compreender é que a gente, às vezes, não precisa falar nada para o outro. Vai ter momentos que vão ser importantes você falar. E vão ter outros momentos que vai ser importante você se calar. Leva para quem vai resolver a situação. Para de comentar com a colega, para de comentar com a mãe, para de comentar com a irmã, para de fazer propaganda do seu marido para suas colegas. Eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 casos de mulheres que se separaram porque as amigas: ah, você não merece esse homem, ah, você não merece ser tratada assim, separa dele, ah, você é uma mulher bonita, independente, que não sei o quê. E aí, essa mesma mulher hoje está casada com o marido da outra. Eu conheço casos assim. A minha mãe viveu casos assim. Então, que nós tenhamos a maturidade e a sabedoria de levar para quem vai resolver a situação. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter irmãs de oração, mas essas irmãs têm que ser muito bem selecionadas, porque às vezes, até dentro da igreja, a gente vê contextos assim: fulana, a gente precisa orar por ciclana, porque ciclana pediu para orar por ela, ela está passando por uma situação. Vou contar para você orar, mas olha, não conta para ninguém. Aí a fulana tem uma amiga que chama Beltrana. Aí ela fala: Beltrana, fulana falou para mim, vou falar para você, para a gente orar pela vida de ciclano. Entende? E aí daqui a pouco todo mundo na igreja está sabendo da sua vida. Não estou dizendo que a gente não tem que estar em unidade, em comunhão, mas a gente precisa se preservar a nossa casa.
e entender com quem a gente pode, com quem a gente deve e, sobretudo, com quem a gente nunca jamais. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse é um recado para nós, os maridos. Nós somos a parte mais forte. Apesar do que o mundo todo fala, e não há demérito nenhum para as mulheres, que também têm o seu lugar no mercado de trabalho e podem fazer o que elas quiserem das suas vidas, mas nós, como maridos, nós temos a responsabilidade de protegê-las. Nós somos quem dá o apoio, quem garante a segurança das nossas mulheres. Nós devemos honrá-las. E aí eu separei justamente Pedro, porque Pedro é reto e direto, né? Eu amo Pedro. Com ele não tem meia palavra, não tem palavra doce e bonita. Do mesmo jeito que ele manda as mulheres se submeterem aos seus maridos, e olha só, fica ligada, você é auxiliadora desse homem, né? Seja submissa. Mesmo que não seja um marido cristão, você precisa ganhar esse marido pelo teu comportamento. Da mesma forma ele fala para os maridos, olha só, cara, se você vacilar com essa mulher, se você tratar ela de qualquer jeito, nem as suas orações vão ser ouvidas por Deus. E aí, que a gente, nessa noite, tenha o discernimento de entender o quão profundo é isso. O quão sério é isso. Para os noivos, tá? Quando você se unir ao seu marido e ele se unir a você, vocês vão virar uma só carne. Não adianta falar mal dele, porque você está falando mal de você mesmo. Não adianta ele fazer pirraça com você, porque ele está fazendo pirraça com ele mesmo. Então, que a gente tenha a maturidade de ter o diálogo, de não ter picuinhas, briguinhas, coisas bobas e tolas, porque quando você faz contra o outro, você está fazendo contra você mesmo. E como eu gosto muito de Provérbios 31, Deus fala muito comigo em Provérbios 31. E aí Leônidas trouxe Malu para morar com ele, a gente ainda não era casado, e eu fazia comidas congeladas e deixava para eles comerem durante a semana, que eu morava numa outra cidade. E aí um dia eu fiquei com muita raiva, assim, de alguma coisa que Leônidas fez, que eu nem lembro mais o que era, e ele muito menos, né, enfim. E aí eu falei assim, eu estava cozinhando, eu falei assim, também não vou deixar mais comida pronta para ele que se vire com a filha dele, que eu não tenho nada a ver com isso, que eu estou assumindo a responsabilidade que não é minha, que essa menina tem a mãe dela, e que não sei o quê, e eu falando Deus, e falando com Deus, né? E eu falava, Deus, o Senhor está vendo, Deus? Não é possível, Senhor. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, e a mulher virtuosa faz o bem todos os dias da vida dele, não o mal. Gente, foi um trá na minha cara. E eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, me perdoa, Jesus. Eu queria tanto marido, Jesus, agora eu estou reclamando desse marido. Mas a gente faz isso sem perceber, né? A gente quer muito uma coisa, Deus vai lá e te abençoa, daqui a pouco aquilo não tem a menor importância mais. Que a gente não trate o outro dessa forma e que a gente não use a palavra de Deus como armadilha para o outro. Você vai ficar me tratando assim, seu sonso? Suas orações não vão ser ouvidas não, hein? Pelo amor de Deus. Juízo. Vamos andar que o tempo está correndo aqui. Você tem que falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Vou falar. Mas eu vou falar rápido. Autoconhecimento é uma coisa fantástica, né? É você tirar os olhos do mundo e colocar os olhos em você. E aí você começa a enxergar um monte de coisinhas, como diria o meu pai Plínio, pelo menos umas 4 coisinhas que você não se agrada em você. Que você vê nos outros e aí você aponta, nossa, fulano faz isso, eu odeio quando fulano faz isso. Mas você faz também. E aí quando você começa a se conhecer e se perceber, você vai entendendo
Por que você faz desse jeito? Para que você faz daquela forma? Né? Porque não é só o porquê, tem um para quê na história. E ali eu coloquei um autor que eu gosto muito, e que eu esqueci o nome dele. Eu não sei. Que ele vai falar sobre inteligência emocional. Não. Daniel Goleman. Pirâmide de Maslow, ele fala sobre as suas necessidades. Depois existiu um outro autor que falava sobre as inteligências múltiplas. E quem é de escola com certeza sabe do que eu estou falando. E ali nas inteligências múltiplas, são 9, o Daniel Goleman ele separou duas inteligências, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Inteligência intrapessoal é quando você olha para você e você se conhece, você se respeita, você sabe quem você é, quais são os seus limites, né? Até onde você consegue ir, o que você dá conta, o que você não dá. Isso é inteligência intrapessoal. Inteligência interpessoal é você olhar para o outro e compreender que nesse outro aqui existe um universo. E respeitar que ele também tem os desejos, ele tem as necessidades, ele tem o pensamento próprio, enfim. E aí o Goleman ele uniu essas duas inteligências e ele criou a inteligência emocional. Inteligência emocional é você compreender que você precisa atender o outro, mas nem por isso você vai deixar de atender a você mesmo. Você vai respeitar o outro na essência dele e você vai se posicionar de tal forma que você não vai precisar dizer para o outro, me respeitem, porque a sua postura já vai ser uma postura de respeito e o outro já vai te devolver aquilo que você está oferecendo para ele. Às vezes eu falo para as mentorandas assim, o ser humano é cego, o ser humano só vai enxergar aquilo que você permitir que ele enxergue em você. Então, se você só se mostra dessa forma, é exatamente assim que os outros vão te enxergar. Então, de que forma você quer ser vista? Como você quer ser lembrado? O que você quer que as pessoas falem de você? Quais são os seus comportamentos, atitudes, né? De que maneira você tem se relacionado no seu meio para que os outros te respeitem como você quer ser respeitado? E uma vez eu ouvi, naquele relacionamento que eu falei para vocês, eu achava que os pais dele não queriam aquele relacionamento. E hoje eu entendo que não é que eles não quisessem o nosso relacionamento. Eles achavam que ele não era para mim. E eles tinham toda a razão. Mas a forma era equivocada. E aí um dia o pai dele falou assim para mim, fomos comprar um ar-condicionado e o pai dele estava junto na loja e ele foi muito grosseiro comigo. Habitual. E eu e o pai dele na porta da loja me segurou assim, não deixou eu sair e falou assim, a forma como ele te trata é exatamente a forma como você se permite ser tratada por ele. Não deixa ele fazer isso com você. E eu comecei a chorar. Porque ele era o meu Deus. Eu tinha colocado ele no lugar de Deus. Eu não sabia viver sem aquele Deus. E quando eu escutava pessoas tão próximas falando isso, eu não sabia como agir, porque eu não tinha inteligência intrapessoal. Então, quando a gente não sabe quem é, o outro vai dizer quem nós devemos ser. E aí você vai passar a ser uma caricatura de você mesmo para agradar a todos os outros com quem você convive. E você deixou de ser quem Deus sonhou quando colocou você lá no útero da sua mãe. Ele já tinha um sonho para você. Quando você permite que os outros digam para você quem você deve ser e se mascara nessas criaturas para agradar os outros, você deixa de agradar o seu Criador, que sabe exatamente quem é você. Então, se você ainda não sabe quem é você, vai à cruz, porque é Ele quem vai dizer quem é você, diante da perspectiva dele para você. Essa é perfeita, é a única. Muito bem. Foi?
Sentimentos. Quando você tem um filho, um menino, muito longe daqui existem pessoas que fazem isso, né? E aí tem um menino, e o menino chora, e você fala assim, engole esse choro, homem não chora. Vocês já viram gente fazendo isso? Só na França, né? Só. E aí você tem um momento ali com a criança que você podia ensinar um monte de coisas, mas você reprimiu aquela criança. E aí, porque o homem não chora, ele não entendeu quais eram os sentimentos que estavam brotando nele para que ele chorasse. Porque ninguém chora à toa. Tem crianças que choram, mas enfim, na grande maioria das vezes, você tem uma razão. Não necessariamente porque o outro fez contra você, mas isso não tem nada a ver. O que tem a ver é como você percebeu aquilo que o outro fez com você. Dentro da barriga, o bebê, ele já forma um traço de caráter, sabia? Existe um traço de caráter que William Reich descreveu vários traços de caráter, e um deles chama esquizoide. O esquizoide, dentro da barriga da mãe, ele começa a perceber o ambiente. E aí, se aquela mãe é uma pessoa estressada, aconteceu um acidente de carro, ela nem é estressada, tá? Aconteceu um acidente de carro e ela se estressou naquele momento. Daqui a pouco, aconteceu uma outra situação e ela se estressou. Pode ter acontecido várias coisas durante aquela gravidez, uma separação, a morte de um ente querido, várias coisas podem ter acontecido na vida daquela mulher. E aquela criança, dentro da barriga, começou a perceber que ela estava recebendo uma energia que ela não estava gostando. Sabe como que aquele bebê vai se constituir? Dentro da cabeça dele. O corpo não vai ter a menor utilidade para ele. É claro que o corpo vai se desenvolver, mas vocês já viram aquelas pessoas que têm uma cabeça maior do que o corpo e que o corpo é frágil? Já viram gente assim? Ele é muito inteligente, mas ele funciona dentro da cabeça dele, porque nada mais importa. Aí tem um outro tipo, não vou falar de todos os traços, mas o caráter oral, por exemplo, são pessoas mais gordinhas, de rostinho mais redondo, sabe? Aquelas pessoas que você olha, Jô Soares, sabe? Que você olha e você quer abraçar. Pronto. Você que levantou a mão. Você quer abraçar, você quer cuidar. Esse é o traço de caráter que ele entendeu, que ele tinha que ser fofinho, que ele tinha que ser agradável, que as pessoas tinham que gostar dele, né? Existem vários traços de caráter. E as pessoas que não compreendem o seu próprio traço não vão entender como esses sentimentos vão influenciar na vida delas. Vamos falar agora dos nossos... Quem fala dos sabotadores já. Você quer? Tá, só fazendo um resumo para não ficar vazio aqui. Empatia. E eu botei ali sororidade, dororidade, que foi uma palavra que eu mesmo inventei, dororidade. Empatia é a habilidade que você tem de se relacionar com o outro e compreender a dor do outro, e entender que ali existe, né, um ser humano. Sororidade é uma palavra que tem se usado muito no mundo hoje, que é a habilidade que mulheres têm de umas para com as outras compreenderem o que elas querem, o que elas sonham, o que elas desejam e criar uma unidade ali. Sororidade é você ter empatia de mulher para mulher. Porém, nós mulheres temos um defeito que os homens jamais vão ter. Nós somos desunidas. Os homens, eles são extremamente unidos. Às vezes, um nem combinou com o outro, mas se alguém falou alguma coisa e o amigo percebeu, ele já entra na posição para proteger o amigo. A mulher não. A mulher vai ainda expor mais. E aí, quando eu coloco dororidade ali, é que na nossa comunicação, a gente precisa compreender que existe uma dor no outro. Existe toda uma história de vida, todo um contexto que vocês não fazem a menor ideia do que eu vivi
algumas coisas, porque eu estou falando aqui, estou me expondo, Leônidas, mas vocês não sabem, na realidade, quem eu sou. Os meus traumas, as minhas carências, os meus defeitos, os meus medos. Então, exercer empatia é você se colocar no lugar do outro de tal forma que você consegue perdoar o outro, mesmo que ele te fira, porque você sabe que ali existe um contexto também. E perdoar não é esquecer. Esquecer é uma doença muito triste que chama amnésia. E depois, uma outra doença que chama Alzheimer. Isso é uma doença muito triste, as pessoas realmente elas esquecem. Perdoar é você delegar para o outro a responsabilidade sobre a irresponsabilidade que ele causou. Isso é perdoar. É você parar de carregar o outro em você. Deixa o outro ser o outro, vai viver a sua vida. Não importa quem seja esse outro. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, tio, tia, pessoas próximas de você. Deixa o outro ser responsável pela própria irresponsabilidade dele, ok? Eu queria falar um pouquinho aqui, eu coloquei essa figura do The Judge, não sei se alguém gosta de histórias em quadrinhos, mas ele é um personagem famoso, né? Um quadrinista britânico, e cada um de nós tem um crítico, um juiz dentro de si. O meu é esse daí, The Judge. Eu acho ele legal, só que ele não é legal. Nós temos um crítico muito feroz dentro de nós mesmos, que ele foi muito importante na nossa criação. Quando nós éramos crianças, bebês, ele exerceu um papel de nos proteger, de criticar o mundo, de criticar nós mesmos, de falar que tudo está ruim, porque isso era importante naquele momento. E ele tem aliados. O crítico, né, o juiz, ele tem lá 9 aliados, que são o esquivo, o hiperrealizador, tem um monte de nomes, tá tudo nesse livro aqui. Chama Inteligência Positiva. Existe um teste online para a gente fazer e saber quais são os nossos sabotadores. Depois eu vou colocar no grupo da igreja, que aí vocês têm acesso, é gratuito e dá para vocês fazerem. São 2 testes, um de inteligência positiva e o outro de sabotadores. O resultado dos sabotadores, ele, para mim e para muita gente, ele acaba sendo meio deprimente, porque você vê que seus sabotadores são horrorosos e são potentes na sua vida. Meu sabotador principal, os principais, é o vítima e o esquivo. Então, eu tenho um comportamento automático, inconsciente, de me colocar na posição de vítima, de achar que estou sendo injustiçado, que o mundo não foi legal comigo, que as pessoas não me consideram, e o esquivo de evitar conflito. Então, esse é meu estado natural, e isso me prejudica bastante. Só que o meu estado natural não é esse. Os meus sabotadores é controlador, hiperrealizador, hiperracional e... não estou enxergando ali. Prestativo, hipervigilante, inquieto, insistente. Hiperrealizador, hipervigilante e controlador. Aí o do Leônidas é esquivo. Aí o que acontece? Se deu ruim, o esquivo dele automaticamente... E o meu controlador vai em cima da situação. E aí, vamos fazer 4 anos de casados agora. Quando eu descobri isso, eu falei assim, olha Jezabel, sua safada, atuando de forma sutil, né? Vai lá, manda nele, vai lá e diz que você quer que seja feita dessa forma. E a gente não percebe. A gente vive guerras espirituais e não percebe como essas guerras, elas nos atravessam o tempo todo. Então, quando eu percebo que o esquivo do Leônidas está trabalhando,
eu falo na hora para ele. Eu falo, Leônidas, seu esquivo está trabalhando bem, né? E é assim, pessoal, os sabotadores trabalham o tempo todo. São vozes, não são vozes do além, são pensamentos recorrentes que a gente tem, todo mundo tem. Esses 10 sabotadores, conforme o autor, o Shirzad Chamini, colocou. Eles falam o tempo todo, toda hora. Cada um de nós tem os seus sabotadores específicos e eles ficam dando palpite na nossa vida o tempo todo. Então você está na rua, vê lá o hipervigilante, opa, cuidado aí, aqui é perigoso, olha só. Então o tempo todo eles estão falando. E isso foi importante em determinado momento da nossa vida. Só que talvez não seja mais, porque nós temos o sábio. Só que o sábio, que é muito mais poderoso que todos os sabotadores juntos, ele só fala quando consultado. Olha só. Então você tem que estar atento e perguntar para o seu sábio interior. E no caso de nós cristãos, tem o reforço do Espírito Santo, que se aquele é o correto a ser feito naquela situação. O sabotador já vai dando palpite, ó, isso aqui não vai para lá, vai para isso, aquele cara tá te sacaneando, você não é bom o suficiente. Os sabotadores falam o tempo todo. Então nós temos que aprender a identificar a voz dos sabotadores. Alguns é muito fácil, outros é mais difícil. Nós temos que aprender também a bloquear a voz deles e a provocar o nosso sábio, porque aí sim nós vamos poder nos conhecer melhor e poder nos comunicar melhor, para finalmente chegar aqui no assunto do dia, que é a comunicação não violenta. A gente fez um preâmbulo gigantesco para que nós entendamos que a gente só consegue formar a mensagem, entender a mensagem, se a gente estiver sintonizado. Então a gente tem que conhecer um pouquinho como é que a gente funciona. E o que é essa tal da comunicação não violenta? É um processo de comunicação que uma maneira de pensar e falar que inclui a compreensão e respeito mútuo. Então nós respeitamos a nós mesmos e o outro nessa comunicação. É capaz de compreender verdadeiramente o outro e de se fazer ouvir sem agredir. Então tudo que a gente comentou aqui da inteligência interpessoal, intrapessoal, cabe aqui na comunicação não violenta. É porque quando você começa a compreender quem você é diante do outro, né, naquele relacionamento, você entende que o outro não está agredindo você porque ele está discordando. Ele tem o direito de ter a opinião dele. E aí você não leva para o pessoal, né? A comunicação não violenta se preocupa com o contexto, permite abordar o outro de forma humana, estimula a benevolência em si nos outros e é ecológica, porque ela ajuda a transformar a energia contra em energia a favor. O que é energia contra? Criticar, ruminar, falar mal, tudo isso é energia contra. Tudo isso são coisas ruins que a gente está lançando contra a pessoa. Você elogiar, compreender, ajudar e pacificar são coisas positivas. E toda a comunicação que a gente faz, mesmo que ela seja uma crítica, que ela seja algo que a pessoa tem que melhorar, que ela tem que entender, ela pode ser feita de forma benevolente. É isso que preconiza aí a comunicação não violenta. Ela parte de 2 princípios. Então, na fase 1, você identifica a intenção de benevolência, a busca de uma qualidade de conexão. Então, a gente não quando quer comunicar, você não simplesmente põe para fora o que você quer falar. Você tem que entender o contexto ali, entender se a pessoa está preparada para ouvir, tem que sintonizar com a pessoa. E aí, só então, você passa a sua mensagem, que é a maneira de comunicar. E na técnica da comunicação não violenta, a gente vai passar por 4 passos. O primeiro é a observação sem julgamentos. O segundo é a expressão dos seus sentimentos. O terceiro é a expressão da necessidade. E o quarto é o pedido. Então, quando você vai falar para o outro, você faz um texto que englobe esses 4 passos. Por exemplo, estou eu com o Leão. Não, eu estou pensando naquele primeiro diálogo da mulher que você me emprestava, você nunca me ajuda em nada. Você poderia fazer essa comunicação de forma não violenta? Vou falar Leônidas porque é o Leônidas que está aqui, tá?
Antes a mulher falou, você é um imprestável, você não me ajuda em nada, você não faz nada por mim, não sei o quê. Será que esse homem realmente não faz nada? Será que ela está generalizando por conta de um evento? Então, assim, às vezes a gente generaliza a coisa, cresce a coisa por um único erro da outra pessoa. Então, se fosse usar a comunicação não violenta, né, a comunicação assertiva, eu iria falar assim, Leones, eu tenho observado que você tem chegado muito cansado em casa e você não tem contribuído com as tarefas. Eu tenho ficado sobrecarregado, eu tenho me sentido cansado, eu tenho me sentindo assim, preterida por você, porque eu percebo que você prefere ver televisão a me ajudar a limpar a cozinha depois do jantar. E a minha necessidade nesse momento é que você me ajude a arrumar as coisas, porque senão no dia seguinte tá tudo muito pesado para mim. E aí eu quero te pedir uma coisa, você prefere lavar a louça ou você prefere secar a louça? Aí a resposta que antes era, puxa, mas eu faço tudo para você, para suas manias, puxa, meu bem. Eu realmente tenho chegado muito cansado, quando eu chego aqui eu só quero ficar quieto no meu canto, mas eu te entendo, eu entendo como você sente, isso me deixa triste também, eu também me sinto mal com isso. Aí colocamos a observação sem julgamentos, foi expressado o sentimento, agora vem a necessidade, e eu tenho necessidade de estar próximo de você, eu tenho necessidade de ser admirado por você. E aí meu pedido é, o que você precisa que eu faça? Então, dá certo sempre? Nem sempre, porque depende de maturidade dos dois lados. As pessoas fazem isso estruturado como está assim? Nem sempre. Tem pessoas que fazem essa comunicação não violenta de forma natural, de forma que elas já são assim. Outras tem que treinar. É igual, não sei se alguém já fez arte marcial na vida aí, mas quando você faz arte marcial, né, você é brigão na rua, já sabe brigar, já sabe lutar e tal. Quando você começa a usar as técnicas, no primeiro momento pode parecer meio complicado, mas depois você aprende e vê que se torna mais fácil. E a gente quer dar um testemunho para vocês de comunicação que poderia ter sido uma briga grande, lavar louça, e foi uma coisa tranquila. Estava eu na minha caixinha do nada, tranquilo, aí, sem fazer nada, ela estava pensando na vida, imaginando coisas do meu trabalho que eu tinha que fazer, coisa e tal, aí chega eles e fala assim, Leônidas, o que você está fazendo? Não é isso. Você fez uma pergunta. Leônidas, você quer lavar a louça? Não. E ele respondeu, não. Porque eu não queria lavar a louça. Eu estava ali imerso dentro de mim mesmo, pensando na vida, eu não queria lavar a louça. Eu fui honesto. Quer lavar a louça? Não. Aí eu devolvi a pergunta, Leônidas, eu tenho que botar roupa na corda, eu tenho que passar pano na cozinha, eu tenho que lavar a louça, tenho que limpar o fogão e eu tenho que cozinhar. Você prefere fazer o quê? Aí eu entendi que realmente ela estava sobrecarregada e precisando de ajuda. Eu escolhi o que eu sempre faço, o que eu faço melhor, que é lavar a louça. Eu fui lavar a louça. Aí ele foi lavar a louça. E aí, se eu tivesse irada, né, e dissesse para ele tudo que venha na minha cabeça, eu já ia falar, eu sei, Leônidas, que você só vai lavar a louça, porque a única coisa que você faz é lavar a louça, entende? Eu poderia ter destruído ali o nosso momento de paz, se eu tivesse respondido para ele. Mas, inteligente que eu sou, eu disse para ele, porque eu faço lista. E eu vou riscando tudo aquilo que eu preciso fazer para dar conta, porque tem muita coisa para fazer durante o dia. E aí, na minha lista, tinha tantas coisas para fazer. Com certeza ele não ia querer fazer nada além do que lavar a louça.
E pra mim tava tudo bem também. Que é legal ficar mexendo na água Eu quente. odeio lavar louça. Eu odeio lavar louça. E você sabe que eu fui batizada com dom de línguas lavando louça? Porque eu odeio lavar louça. E ali é um momento de particular meu com Deus, entendeu? Mas é uma coisa que não me dá o menor prazer. Então, Leônidas faz isso com prazer. E eu sempre deixo a bendita da louça para ele. Mas naquele dia eu não sei o que deu nele. Ele respondeu, não. Porque eu não queria. Eu estava ocupado dentro de mim mesmo. E assim, várias vezes durante o nosso relacionamento, aconteceram coisas que a gente podia ter destruído o relacionamento de uma hora para outra por conta de palavras malditas em horas inconvenientes. A gente tinha começado a namorar e ia ter uma inauguração do escritório de um amigo em comum que foi até nosso padrinho de casamento. Ele é arquiteto e ia abrir um novo escritório para ele. E aí eu combinei com o Leônidas que, como eu morava numa cidade distante, eu iria dormir lá em Macaé para no dia seguinte ir para o evento. E aí arrumei minhas coisas, né? Fui para casa dele. Quando cheguei lá, Leônidas não estava. Ligava no telefone, Leônidas não estava. Bati no portão, chamei, e telefonei, nada, ninguém sabia de Leônidas. E eu podia ter pego o meu carro e ter ido embora para minha casa, né? Tranquila, bem, não está em casa, aconteceu alguma coisa, esperei 1 hora, esperei 2, esperei 5 horas. E aí, Leônidas não apareceu. Eu falei, pronto, morreu, né? Porque o cara, 5 horas fora de casa, já está tarde da noite, quer saber, eu vou embora para minha casa. Acabou qualquer possibilidade que eu tinha de namorar com ele, porque ele não vai fazer isso comigo, que eu não sou otário, porque ninguém faz mais isso comigo. Aí a minha história de abuso veio toda. Eu fui embora para casa. 5 horas da manhã o telefone começa a apitar de mensagem. E eu, obviamente, que eu não dormi, né? E começa a apitar de mensagem, quando eu vi Leônidas. Me perdoa, saí com um amigo, que não sei o quê. E aí eu falei milhares de coisas mentalmente que eu ia responder para Leônidas quando ele chegasse, que eu vou falar isso, que ele vai ouvir aquilo, que não sei o quê, porque não se trata ninguém assim. E aí chegou Leônidas para me pedir perdão. Leônidas chegou arrasado, eu acho que assim, nem dormiu também, chegou arrasado. Aí sentou no sofá e eu olhando para ele, e aí o Espírito Santo falou assim: você acha que o casamento que eu tenho para você vai ser simples? Que não vai haver guerra? Você está em guerra. E aí eu escutei o Espírito Santo falando assim: você está em guerra. E na hora eu olhei para ele com olhos de compaixão. Eu falei, quem conhece o Senhor sou eu. Leônidas não conhece o Senhor. Eu não vou brigar com ele. E Leônidas estava esperando que eu fosse explodir de forma estrondosa com ele. Ele já foi preparado para ouvir. E aí ele falou assim, eu sei que de repente você não vai, né, mas querer me ver, mas eu precisava pedir perdão para você, aconteceu isso, isso e isso. E aí eu lembro que eu me ajoelhei assim na frente dele, abracei ele, eu falei, Leônidas, fique em paz. Eu entendo que aconteceu alguma coisa com você, só vou te pedir o seguinte, se acontecer de uma próxima vez, me manda uma mensagem, porque eu realmente fiquei preocupada achando que tinha acontecido algo grave com você. E ali, me arrumei e fui para a inauguração, e ali a gente começou a se relacionar, né? Conta a sua versão. Eu sou distraído, tá? Às vezes eu me desligo do mundo e, poxa, eu tinha combinado com o Elias, mas o colega falou, vamos lá tomar um shopping, num barzinho, não sei o quê. Faz um tempo que eu não veio com o cara, eu precisava tratar alguns assuntos com ele, eu fui. E ficamos lá conversando, e estava muito legal, estava bacana, coisa e tal. E quando eu vi já era 11 horas da noite, eu fui para casa e dormi. Aí eu lembrei da Elias, no outro dia de manhã,
cara, pisei na bola, e agora, o que eu faço? Aí comecei a ligar pra Elis, mandar mensagens e tal. E ela não respondia, e eu pensei, putz, eu vou ter que ir lá me desculpar, pedir perdão pra ver se ainda existe um relacionamento. E realmente eu estava preparado para uma explosão atômica, assim. Tudo que ela falar para mim, eu mereço. Tudo que ela tiver para falar, o quanto eu sou inconsistente, irresponsável, eu fui. Eu não tenho como me defender, eu vou aceitar tudo. Ela me recebeu e a reação foi totalmente inesperada para mim. Porque eu não recebi aquela carga negativa que eu estava esperando. Eu recebi compreensão, recebi amor. Porque eu não tinha feito nada errado, não tinha traído, não tinha feito nada. Eu me distraí, eu estava sendo estava sendo o meu menino, que às vezes é meio travesso. E aí realmente eu vi que essa era a mulher certa mesmo. Gente, nós estamos avançando bastante na hora. Só para eu finalizar, ali naquele momento eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava sendo a velha criatura, ou eu ia ser a mulher que Deus queria que eu fosse. Então, foi muito difícil tomar aquela atitude, não me posicionar como eu queria. Mas ali eu sabia que eu precisava vencer o meu ego, vencer o meu eu, vencer a minha vaidade, a minha arrogância. Porque se eu entrasse naquela sintonia de falar o que ele merecia ouvir, porque ele sabia que ele merecia, a gente ia criar um relacionamento abusivo desde o início, porque eu ia colocar ele no devido lugar dele, eu ia me sobrepor a ele e eu ia passar o resto da vida culpando ele pelo que ele fez, porque ele tinha que se redimir do erro que ele cometeu. Ou talvez nós nem tivéssemos um relacionamento mais. Também era outra possibilidade. Exatamente. Dúvidas, perguntas, cansaço, quer ir embora, falamos a dessa. O pessoal está cansado, eu vi gente piscando os olhos aí. Mas assim, eu queria recomendar os 2 livros. Primeiro... Bota no grupo. Mas eu quero falar. Ai, desculpa. Esse aqui, Comunicação Não Violenta, esse cara aqui, ele estruturou a forma de comunicação não violenta. Existe um instituto da comunicação não violenta dos Estados Unidos e a ideia é assim, comunicação é uma coisa complexa, todos nós precisamos nos comunicar e muitas vezes se comunica mal. Então a gente precisa estudar esse assunto aí, e esse livro aqui é uma boa, ótima alternativa. E o outro é o Inteligência Positiva. Esse livro aqui é do Cesar Chamini, ele fala dos sabotadores que todos nós temos. Então é importante que a gente conheça, que a gente saiba anulá-los e que a gente saiba como potencializar o nosso sábio interno. Porque se a gente deixar, os sabotadores, eles não deixam a gente progredir. Eles falam o tempo todo. A gente precisa saber controlá-los. Perfeito. Esse daqui é um caderno de exercício, esse livro aqui é bem baratinho, vou botar lá no grupo também. Acho que custa menos de R$20 e tem várias atividades, assim, exercícios para você fazer uma auto-reflexão e transformar o seu interior. Dúvidas, perguntas, comentários? Um de cada vez, gente, por favor, um de cada vez, tá? Esses slides vão estar tudo lá no grupo, ou não? Então, eu falei com o pastor Márcio que eu ia fazer um e-book, só Tá que eu sou quase pronto. perfeccionista e aí não ficou pronto. Eu vou disponibilizar os slides lá no grupo. Bruno, se você puder, querido, já disponibiliza aí no WhatsApp da igreja e aí depois a gente bota o link do livro e a foto do livro, que se alguém quiser adquirir, aí fica à vontade. E o e-book também, a gente vai terminar o e-book, não vai? A gente vai terminar o e-book e a gente vai dar o e-book, talvez não na próxima semana, nem na outra, mas um dia a gente vai dar o e-book. Um dia. Ok? Quero orar com vocês. Quero orar. Espírito Santo de Deus, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer por essa noite agradável e maravilhosa. Pelo menos para mim foi, Senhor. Senhor,
Abençoa os meus irmãos que estão aqui, que eles possam, Senhor, ter absorvido nesses 7%, Deus, da comunicação verbal que nós expressamos aqui para eles, que eles possam ter absorvido exatamente aquilo que o Senhor deseja tratar com cada um deles. Deus, que essas palavras não sejam palavras vãs e tolas, que somem, durante a semana, mas que eles possam, Senhor, ruminar esse entendimento e que eles possam se comunicar de maneira saudável e assertiva com as pessoas que circundam cada um deles. Sobretudo, Deus, com os familiares mais próximos, que é onde a gente mais tem dificuldade. Senhor, que o casamento deles seja abençoado, que seja blindado, que aqueles que estão noivos e vão casar, Deus, que já possam começar esse relacionamento, Deus, da maneira como o Senhor deseja, amando um ao outro, não com amor carnal, mas com o teu amor sobre cada um deles. Assim como eu te peço, Deus, que coloque o seu amor sobre mim, por Leônidas, que o amor que o Senhor sente por Leônidas seja depositado em mim e que o amor que o Senhor sente por mim seja depositado no Leônidas, porque dessa forma, Deus, a gente jamais vai se irar a tal ponto de desistir do outro ou de desistir de nós mesmos diante dessa relação. Senhor, fortifica os laços, derrama do teu sangue precioso e sagrado, nos blinda, Deus, de toda a influência negativa e maligna, Senhor, do Satanás, que as palavras e ofensas que vierem à nossa mente, Deus, sejam diluídas pelo teu amor. Fica conosco, Senhor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, pessoal. Amém. Aprendemos muitas coisas hoje, não é mesmo?